Bem-vindo, bem-vinda ao canal da Fundação Perseu Abramo. Essa é uma entrevista da revista Focus Brasil e hoje a gente vai conversar com o professor Ney Messias Júnior, que é graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará. Iniciou sua carreira na comunicação em 1980 na TV Liberal, como âncora de telejornais e editor-chefe do programa Bom Dia Pará. Ele foi presidente da Fundação de Telecomunicações do Pará, secretário de Comunicação do Governo Estadual. Instrutor de Mindfulness, tornou-se especialista em gerontologia e hoje trabalha com programas de envelhecimento bem-sucedido, promovendo a saúde mental. Em 2022, ele participou de um programa de TV de culinária, foi o primeiro programa com pessoas de mais de 60 anos. O seu perfil Instagram tem mais de 1.000 seguidores. Bem-vindo, professor. É um prazer ter a sua presença aqui na revista Focus. Uma honra estar aqui com vocês para discutir sobre um tema, conversar sobre um tema que cada vez mais eu me apaixono e, graças a Deus, que cada vez mais apaixona as pessoas, que é a possibilidade da gente viver mais e melhor. É isso, né? Quando é que você começou a falar sobre etarismo e por quê? Bem, eu tenho 64 anos. Aos 57, eu recebi um diagnóstico de TDAH ao buscar ajuda para uma pessoa muito querida. E eu me descobri, então, diagnosticado com TDAH, e isso explicou muita coisa na minha vida. Explicou toda a minha trajetória, na verdade. E aí eu fui buscar ajuda para não ficar dependente apenas de fármacos. E eu não tenho nada contra fármacos. Eles me ajudaram substancialmente no início dessa minha jornada de neurodivergente diagnosticado, né? E essas ajudas, a primeira delas foi para a meditação, e aquilo transformou tanto a minha vida que eu me transformei, que eu fui querer ser um profissional, né, do Mindfulness, e fui na Universidade Federal de São Paulo e fiz uma formação num protocolo científico de Mindfulness na Universidade Federal de São Paulo. E a partir daí comecei a trabalhar com Mindfulness. E isso me levou a ser gestor de estresse de um dos maiores grupos de cuidado à pessoa idosa do Brasil, que é o Grupo Cíntia Charoni, aqui de Belém do Pará, que é referência mundial. Inclusive, o trabalho de Cíntia Charoni está presente nas plataformas da OMS e da ONU como referência de tratamento da pessoa idosa. E a partir daí, estimulado pelo grupo, eu fui até o Einstein e fiz, então, uma especialização em gerontologia. E isso mudou mais ainda a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito. A minha graduação original é educação física, então eu sempre estive ligado à atividade física, a boas práticas alimentares e tudo mais. Então, a partir desse momento, eu vi que eu era um profissional de gerontologia, uma pessoa que estava chegando à idade idosa, e quando eu me vi envolvido em todo esse novo tratamento que as pessoas começaram a me dar em função de eu estar me aproximando da velhice. Eu não tenho nenhum problema de falar disso, né? E comecei a perceber as oportunidades de trabalho fechando, as oportunidades de afeto, de relacionamento diminuindo, né? E é interessante porque muitas vezes o etarismo, né, esse preconceito contra a idade, não contra a pessoa idosa, é contra a idade, porque jovem também é vítima de etarismo. É muito silencioso, mas ele é o mais cruel de todos os preconceitos, porque ele permeia todos os outros, né? Uhum. Eu agora aqui estou numa discussão na Assembleia Legislativa do meu estado, tentando colocar cotas de empregabilidade para a pessoa idosa, e nós esbarramos numa lei, por exemplo, que já determinava cotas para indígenas, para negros, para quilombolas, eu dizendo, olha, nada disso vai adiantar, porque se esse negro, se esse indígena, se esse quilombola for 60 mais, ele vai continuar desempregado. Entendeu? É isso que eu queria te perguntar, professor. Como é que o etarismo se diferencia de outras formas de discriminação, como racismo, sexismo? Como é que você vê isso? Olha, eu te diria que, mais do que falar sobre nada de diferença, eu te diria que a característica principal do etarismo é exatamente essa que eu estou te falando. Uhum. Ele permeia todos os outros. Uhum.
O que dificulta ainda mais todos os outros, né? Porque, veja bem, se eu sou um 60 a mais, branco, heteronormativo, né? Eu sofro de etarismo, mas eu sofro muito menos do que, obviamente, um negro homoafetivo, entendeu? Enfim, então o etarismo ele vem para potencializar, vem não, né, que ele é histórico, ele está aí para potencializar todos os outros. E a mulher, já que nós estamos falando de permear, né, ela é vítima, então, triplamente do etarismo. Porque ela é muito mais cobrada do que o homem. Né? A mulher... Veja bem, eu tenho uma certeza absoluta, como gerontólogo que sou. A mulher, apesar de todos os desafios, ela vem conseguindo envelhecer melhor do que nós. Tanto que vocês vivem mais do que nós. A expectativa de vida de vocês é maior em pelo menos 8 anos. Mas os desafios que vocês enfrentam são muito maiores do que os desafios do homem. Então, o etarismo ele tem as suas matizes, né, potencializadas de acordo com as suas características pessoais. Então, ele vai potencializando todos os seus desafios. É bem cruel. Ainda nesse sentido assim, de interseccionalidade, né? Na sua visão, quais seriam os maiores pontos cegos da agenda atual contra o etarismo e pró-longevidade ativa? O que a gente não está discutindo e que você acha que deveria estar no centro das atenções no que diz respeito à pesquisa e políticas sobre envelhecimento no Brasil? Olha, tu toca no assunto que é difícil eu falar sobre uma coisa, só porque a pessoa idosa no Brasil ela tá frente a muitos desafios de insegurança. Insegurança alimentar, eu estou falando da maioria, eu não estou falando da bolha, por exemplo, da bolha que eu vivo, né? Eu vivo numa bolha, porque eu sou uma pessoa com meus privilégios, então eu sou minoria, mas você pegar a média da pessoa idosa do Brasil, ela vive em insegurança alimentar, em insegurança habitacional, em insegurança física, em insegurança patrimonial. São vários os níveis de insegurança. Então, assim, eu sempre digo isso, é muito poético a gente falar de que bacana é envelhecer. Que bacana é envelhecer para quem, cara pálida? Para você que está dentro da sua bolha, para mim que está dentro da minha bolha, realmente eu não tenho insegurança financeira, por enquanto, então eu posso ter acesso a médicos, eu posso ter acesso a suplementos, eu não tenho insegurança habitacional, então eu vivo num certo conforto, entendeu? Então, eu acho que a gente precisaria hoje estar discutindo, querida, políticas públicas, e aí o governo atual tem, né? Tem uma intenção, mas que não tirou do papel, né? De aprofundar essas políticas públicas, porque nós temos uma bomba relógio prestes a explodir num país que é extremamente desigual e que envelhece aceleradamente. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma população inteira de idosos desassistidos, porque já temos, né? Mas desassistidos no nível mais cruel que possa existir. Dos dois extremos da sociedade, crianças e idosos, esse país já conseguiu, de alguma forma, pagar suas dívidas com relação à criança, que ela está mais bem assistida do que há 20 anos, mas os idosos não. Então, está na hora da população e do poder público olhar para esse outro público. Sim, você acabou de dar como exemplo essa sua iniciativa aí na Assembleia para poder fazer inclusão, né, de idosos, né? Tem outras ideias, assim, tem outras possibilidades, principalmente considerando o mercado de trabalho. Bora pegar essa que você está trazendo sobre o mercado de trabalho, porque ela é muito cruel. Eu estou falando aqui de vários níveis de insegurança. O que pode tirar a pessoa idosa de alguns desses níveis de insegurança é exatamente a geração de emprego e renda. Né? E hoje, a pessoa idosa é a parte da população mais desempregada do país. Por outro lado, 59% dos domicílios brasileiros são mantidos por pessoas 55 mais. Então, você vê, num país onde grande parte dos domicílios são de responsabilidade dessa pessoa, como é que essa pessoa vai poder manter esse domicílio desempregado, sem renda? Então, isso é muito cruel. Então, eu acho que o poder público, não tenho certeza, que o poder público deveria começar a dar exemplo.
É só você fazer uma análise no Brasil que você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Nenhum poder público do país tem, nos seus 3 níveis, plano de empregabilidade para o público 60+, cotas, né? Nenhum poder público nos 3 níveis do Brasil tem plano de, por exemplo, de estágio 60+, né? E aí você vê, são pessoas extremamente produtivas, que têm uma experiência muito grandiosa para passar, ok? E que dificilmente geram conflitos no ambiente de trabalho, porque já passaram dessa fase, né? E a intergeracionalidade, quando existe essa intergeração, essa convivência de intergeração, ela é saudável para ambos os lados. O jovem vai beber nessa maturidade conquistada pelo idoso, podendo ter acesso a ela com mais cedo, né? E o idoso vai continuar contemporâneo, né, bebendo da contemporaneidade desse jovem. Então, assim, isso é terapêutico para todos os lados. Então, eu te diria que a primeira grande ação seria essa. A segunda, que é uma ação que melhora para o idoso, mas melhora para todo mundo, seriam os prefeitos das cidades brasileiras, principalmente das capitais, entenderem um pouco mais dos protocolos da ONU sobre cidade amiga do idoso, né? Se as cidades adotassem o protocolo e se transformassem em cidades amigas do idoso, as cidades seriam melhores para todas as idades e não só para o idoso. Mas isso melhoraria substancialmente a vida da pessoa idosa. Só que nós culturalmente, nós estamos acostumados a ver a velhice como um fracasso pessoal, né, no Brasil. Envelhecer é quase um fracasso pessoal, né, no Brasil. Então as pessoas já olham a pessoa idosa como frágil, como trabalhosa. Uhum. Enfim, é só você ver na pandemia. Sim. Qual foi na hora de escolher quem salvar, não era o idoso que estava sendo escolhido para ser salvo. Por quê? Porque ele era mais trabalhoso. Você vê nos planos de saúde, é a mesma coisa. Inclusive, plano de saúde no Brasil, eles cometem sistematicamente crime de etarismo com a maior liberdade do mundo. A partir dos 25 anos. Ninguém tem uma atitude nesse país. Se você, olha, existe uma regra no plano de saúde que a ANS deixou passar, que é um escárnio, né? Eles colocaram o limite de 59 anos, a última taxa de reajuste, né? Então, quando tu chega nos 59 anos, tu que pagava R$400 pelo teu plano de saúde, eles passa para 1.200, 1.300. E isso é legal, por quê? Porque se eles não fazem isso, se esse teto fosse, por exemplo, 60 anos, eles iriam contra o Estatuto do Idoso, que é claro sobre isso. Você não pode estabelecer valores em plano de saúde baseado apenas em idade. Então, eles seriam criminalmente preconceituosos e estariam respondendo por isso. O que a ANS faz? Deixa baixar para 59, eles fogem do Estatuto do Idoso e fazem o reajuste que quiserem. Então, assim, a pessoa idosa nesse país é tratada com muito desrespeito. Professor, você fez um vídeo recentemente falando sobre esse termo NOTE. Sim. Que está sendo considerado, pode ser considerado como um movimento libertador, mas também tem o outro lado, obviamente, das críticas, como você mesmo acabou de se colocar nessa bolha, né, de uma hashtag da classe média. Como é que você... Primeiro, queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é NOTE e se você acha que ele vai, enfim, que ele representa algum avanço nessa forma de ver o idoso e, enfim, de combater o etarismo. Olha, antes de qualquer modismo, de qualquer movimento, de qualquer neologismo estrangeiro, porque também tem críticas nesse sentido, por quê? Não é tratar isso apenas... Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem tradução para mindfulness? Não tem, né? Não tem. Vamos voltar para o NOTE. Literal não tem. Mindfulness seria mente plena. Mas eu te dizer que tu colocar todo o teu estado mental vivendo no aqui e agora, no momento presente, eliminando as tuas conexões mentais com passado e futuro e te colocar cada vez mais no momento presente. Mas não tem uma tradução.
Sim. A pergunta é extremamente pertinente. Com relação ao Note, assim, então, muito antes de qualquer neologismo, de qualquer movimento, tudo mais, novo é um novo idoso. Né? Uhum. Nós somos, quando eu digo nós, eu estou falando da minha geração, que nasceu ali nos anos 60, nós somos a primeira geração, enquanto geração, a envelhecermos diferente dos nossos pais e nossos avós. Uhum. Entendeu? Nós estamos envelhecendo com propósito e estamos envelhecendo não passivamente. Então, na época do meu pai, meu pai não, porque meu pai era meio diferente, mas estou colocando em modo geral. Na época dos nossos pais e dos nossos avós, eles esperavam o quê? A aposentadoria. Que é uma palavra nojenta, porque a aposentadoria vem de aposentos. Então, é a sociedade dizendo para ti, bem, agora chega, tu fica limitado aos teus aposentos. E fim de papo. Né? Então, era o que nossos avós e pais faziam. E, a partir dali, eles esperavam a vida passar. Né? Nós não admitimos esse tipo de envelhecimento. Eu estou com 64 anos, eu estou falando aqui da sede do maior grupo de comunicação da Amazônia, o Grupo Liberal, da qual eu sou diretor de marketing. Acabei de ser contratado cerca de 6 meses. Né? Eu sou especialista em gerontologia, eu sou especialista em mindfulness, formações que eu fiz com 58 anos de idade. Eu viajo sozinho, eu malho todos os dias, entendeu? Então, assim, se você olha o meu envelhecimento e coloca esse envelhecimento sob perspectiva de uma geração anterior à minha, você vai dizer, não, esse é o novo envelhecimento. E é esse o envelhecimento que todos nós temos que ter acesso e temos que ter direito. Nós nascemos para viver muito. É as nossas escolhas, nossas atitudes ou as condições que nos colocam que evita que isso aconteça. Eu estava vendo aqui, só para que eu tenha ideia, as condições que colocam a gente, né? Eu estava vendo aqui um comercial dos anos 60, num jornal, que diz muito sobre isso. Eu vou te mostrar ele aqui, rapidola, deixa eu ver se eu encontro. Está aqui, olha. É o comercial do Leite Moça. Uhum. Ele diz o seguinte aqui: Leite Moça com seu refrigerante favorito. Eles esvaziam o copo e pedem mais. O leite condensado Moça com seu refrigerante favorito constitui a merenda ideal para crianças porque alimenta ao mesmo tempo que refresca. Gente do céu. Vendia uma bomba de açúcar para nós. Bomba de açúcar. Então, esses adolescentes, provavelmente muitos deles já morreram por vários níveis de inflamação que ninguém... Inflama cérebro, daí tem Alzheimer. Enfim, as inflamações são as mais variadas possíveis. Então, voltando para a tua pergunta do Note, pode deixar isso de lado, Note. Só se entenda o seguinte: eu tenho condições de ser um novo idoso, uma nova idosa, e viver mais e melhor. E aí eu te trago uma outra palavra, que é uma palavra em inglês, porque vem de um grande especialista da longevidade, que é o Peter Attia, um norte-americano, mas não é dele isso, chamado Health Span. Health Span é a condição que eu adquiro de viver mais e melhor. Isso é, de expandir os anos da minha vida sem doenças crônicas e limitantes. Entendeu? É isso que todos nós devemos buscar. No país que a gente vive, poucos têm essa condição. Ney, mas vem cá, isso é uma questão financeira só? Não. Se você pegar as populações ribeirinhas da Amazônia, e tem um estudo muito interessante da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estudando a população ribeirinha de Maués, no Amazonas, não é uma população rica financeiramente, são ribeirinhos. Eles têm uma expectativa de vida 8 anos maior do que a expectativa de vida do povo brasileiro. Portanto, professor, pois não. Sim, você não acha que essa experiência agora que está colocada, esse momento político que a gente vive, né, com a provável candidatura, né, pré-campanha do atual presidente Lula, que está com 80 anos, saudável, produtivo, enfim. O senhor não acha que isso é um exemplo positivo também para a sociedade, para poder romper um pouco? Acho que uma pessoa que acho que o presidente Lula, independente de qualquer simpatia ideológica de quem quer que seja, tem algo que é inegável, irrefutável. Um homem com 80 anos de idade, que ele está se aproximando de seu octogenário, comandando uma das maiores democracias do país, ou do mundo,
né? É um exemplo de vitalidade, de novo idoso para qualquer pessoa, né? Eu estou com uma série, mas ele não é único, né? Mas é um bom exemplo. Eu estou com uma série no meu Instagram sobre alguns notes brasileiros, né? E eu trago aqui o exemplo da dona Estelinha, que é uma octogenária também maravilhosa, né? Que é a nossa rainha do batom vermelho, né? Eu trago uma idosa da minha terra, que é a Dona Onete, que é uma grande artista, que só foi florescer com 73 anos, né? Eu vou trazer hoje a história de um norte-americano, né, veterano de guerra, que voltou a trabalhar como caixa de supermercado, está fazendo sucesso no mundo, fez tanto sucesso que fizeram uma vaquinha no mundo e recolheram 10 milhões de reais para ele se aposentar, porque ele teve que voltar a trabalhar porque não tinha aposentadoria. Então, eu estou trazendo alguns exemplos no meu perfil de alguns notes, e você toca num, que é o presidente, que podem e devem inspirar pessoas. Só para terminar, aquela que eu estava lhe falando, então, assim, a população de Maués, no Amazonas, e várias outras populações ribeirinhas provam que viver mais e melhor não é apenas uma questão financeira, né? Mas uma questão de escolhas. A população de Maués é uma população que bebe guaraná todos os dias, come peixes com alto teor de ômega 3, bebem a melhor de todas as gorduras do planeta, que é açaí, andam todos os dias para os seus roçados, remam todos os dias, né? E no final do dia, sabe o que eles fazem, minha querida? Se reúnem em comunidade na porta das suas casas para conversar e para aquecer suas amizades, seu grupo de apoio. Esses são alguns dos principais pilares do envelhecimento ativo e da longevidade saudável, e que está, muitas vezes, ao teu alcance, né? E tu estás esperando um dia ficar rico para conseguir. Na maioria das vezes, isso não depende de riqueza financeira, depende muito mais de você querer calçar um tênis, qualquer tênis que você tenha, e fazer uma caminhada todos os dias, deixar de beber refrigerante, deixar de comer açúcar. Isso não tem a ver muito com ser rico ou pobre, tem a ver muito mais com escolhas de vida. Vou encerrar essa entrevista com uma frase do Edgar Morin, que tem 104 anos e escreveu sobre a felicidade. Abre aspas. A velhice é um terreno fértil para a criação e a rebeldia. Fecha aspas. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Muito obrigado pelas tuas boas perguntas, muito obrigado pelo teu convite. Estou sempre à tua disposição, tá bom?